Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende da hora e lugar em que vocês forem assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Vamos fazer a nossa caminhada com reflexão, né? Eu vi um vídeo da Laurinda agora falando a respeito de algumas coisas que estão acontecendo no Brás, a respeito da confissão de fé arminiana, que o LC ele está, como eu digo, criando junto com alguns teólogos, né? Que inclusive eu os recomendei aqui quando eu comecei o canal. Uma confissão de fé arminiana, né? Eu não sei se vai ser lançada agora na RGE, possivelmente. Uma confissão de fé arminiana, para que a congregação ela tenha uma base, né? E os pregadores, antes de começarem a pregar besteiras, até mesmo com falas de cunho racista, eles venham a entender, né, o que está acontecendo e falar as coisas conforme as escrituras. Bom, ponto positivo, né? Estão trabalhando para melhorar. Então, se não precisa ser melhorado, como alguns canais pro CCB vem falando, tá perfeito, que não precisa ser melhorado. Bom, não é isso que a direção se mostra preocupada em fazer. Ótimo que nós vamos ter uma confissão de fé. O que me preocupa muito, irmãos, é que não tenhamos mais o Ricardo, né, que foi para a presbiteriana, e não tenhamos também o Kleber Paixão, que apesar de crer na teologia calvinista, seria interessante tê-lo nessa reestruturação ou nessa criação da confissão de fé, né? Acho que falta um pouco de maturidade para os irmãos, principalmente para os anciões que estão à frente desse projeto. Eu estava nesse grupo há 2 anos atrás, colocaram num grupo aí, nem sabia que era para fazer confissão de fé. Talvez alguns desse grupo foram selecionados para confissão de fé, mas já é uma reestruturação, uma mudança. E nós temos que elogiar. Eu gostaria que os irmãos fossem um pouco mais maduros e entendessem o que é soteriologia calvinista, soteriologia arminiana, mas, irmãos, eu devo admitir que as coisas levam tempo. Às vezes a gente fica, né, querendo que as coisas aconteçam de uma hora para outra, e não é assim. Deixa eu virar a câmera aqui, irmãos, que eu tô com uma latinha de refrigerante de um lado. Olha que lugar bonito. Então a gente tem que entender que leva um tempo as coisas para mudar. E eu às vezes tenho um ímpeto muito forte, porque eu vejo muitas coisas erradas, desde que eu atingirmos a maturidade espiritual necessária. Então às vezes a gente fica um pouco reticente, um pouco agressivo demais nas críticas, e eu tenho tomado cuidado para que isso não venha interferir na qualidade das críticas. Olha a árvore, irmãos, caiu aqui, ó, e a ponte que segurou, ó. Olha aqui, se eles não cortarem, eu não sei até quando. Rachou, ó. Chegou a rachar aqui, ó. Tem que cortar a árvore logo, senão ela vai romper a ponte. Olha aqui, lugar fantástico para caminhar, pessoal. Então é isso. Elogia-se a nova confissão de fé. Eu não vi ainda, ninguém me mandou, mas eu acho assim, dentro de uma instituição como a congregação ela foi criada pelo Franciscão
com intuito de ser uma denominação agregadora, né? Mesmo que com divergências de interpretações teológicas, mas ela fosse uma unidade em Cristo. E eu sinto que o Kleber Paixão, ele devia estar no meio dessa, porque dos que eu conheço, irmãos, ele é um dos melhores teólogos que nós temos, talvez o melhor qualificado. Então eu acho que, não sei, quem decide isso não sou eu, né? Eu só estou dando uma opinião. Vamos passar sobre o rio aqui, irmãos, ó. Olha que coisa linda. Esse aqui é o Tennessee River. Temperatura hoje em torno de 21 graus. Perfeita para se fazer uma caminhada. Olha aí que gostoso. Esse é um parque que eu nunca tinha vindo ainda. Vamos fazer a caminhada na Ponte Suspense. Então era importante nós termos uma maturidade para entender calvinismo, irmãos. Na minha opinião, é uma soteriologia, uma interpretação errônea, tá? Mas não significa que as pessoas que seguem ela são do diabo. Não, irmãos, é uma interpretação errônea. E essa é a minha opinião, tá? Eles têm outra opinião. Então eu acho que para você fazer uma confissão de fé dessa envergadura, por uma instituição da envergadura da congregação, teria que ter uma divergência, teria que ter... Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, principalmente para os irmãos do Braz. Irmãos, convém que haja divergência muitas das vezes, para que um aprenda com o outro. O maior erro de vocês é que vocês só dão valor, só colocam no ministério pessoas que têm a mesma linha de pensamento de vocês. E isso é um erro, irmãos. Isso é um erro muito grande, que às vezes nós cometemos também. Eu falo, vou me incluir. Às vezes a gente só quer do nosso lado pessoas que pensam igual. E não é assim, irmãos. Quando nós vamos amadurecendo, e amadurecendo também na fé, nós vemos que não é dessa forma. Nós vemos que não é desse jeito. Então eu acho que o Kleber devia estar participando desse grupo, mesmo que ele seja calvinista, mas ele não prega na igreja a soteriologia calvinista. Ele não prega a interpretação teológica calvinismo, entendeu? Ele prega as escrituras, assim como alguns falaram, mas o Ricardo era calvinista infiltrado. Irmão, não era. Ele pregava o evangelho. Não tem nada a ver com calvinismo. Não tem nada a ver. As pessoas têm que, para falarem algo, elas têm que saber, irmãos, o que é. Tem irmãos que não sabem nem a diferença, não sabem nem o que é calvinismo, nem o que é arminianismo. Eu também não sabia pouco tempo atrás, irmãos. Mas eu fui estudar. Eu fui buscar. E eu vi que só são duas maneiras de enxergar a interpretação da Bíblia. Entendeu? Em que praticamente se divide a maioria das igrejas que nós temos hoje. Aí existe cessacionista, o que não crê nos dons, continuista, o que crê, trinitariano, unicista. Aí existem várias e várias linhagens, irmãos. Pré-tribulacionista, né? E entre outros, eles pelagiano, wesleyano, né? Mas isso é para não confundir. Eu não acho que as pessoas devem saber com precisão, ou que todo membro deve saber esse tipo de coisa. Não, irmãos. Isso não é concernente à nossa salvação. Concernente à nossa salvação, nós temos que aprender as escrituras, o evangelho puro. E isso, irmãos, nós não precisamos de teologia. Isso aí eu concordo. Olha que lindo, irmãos. O rio tá aqui, ó. Nós não precisamos de teologia para isso. Isso é ponto comum e factível entre eu e a religião. Mas nós precisamos do conhecimento básico da escritura. Ler um capítulo, explicar o capítulo que está lendo, né? Isso aí sim, nós sim precisamos.
Então eu venho aqui, irmãos, conversar um pouquinho enquanto faço a minha caminhada, um pouco ofegante. Os quilinhos extras acumulados me fazem sofrer, mas estamos aqui. Ai, quer ver divergência de pensamento, irmãos. Eu acho que o Kleber seria uma balança, sabe? Não que faça tudo que ele falar, não. Mas, irmãos, todo o evangelho da forma estrutural que nós temos hoje, o cânon da Bíblia, até a Septuaginta do judaísmo, todas essas interpretações, irmãos, tiveram que ter, irmãos, gente dos dois lados, para que houvessem uma, como que eu falo para você, uma negociação, né? E isso, irmãos, biblicamente é bom que haja. Quando o povo de Deus estava, irmãos, se unindo em unidade para coisas que não agradavam a Deus, Deus suscitava inimigos para eles, dividia como dividiu em Babel, para que muitas das vezes, se eles não sabem trabalhar em grupo e aceitar as divergências, irmãos, como é que vai ser no céu? Apesar que lá no céu não vai ter mais divergência, porque tudo hoje que nós temos de divergência é interpretativo, e lá será face a face. Então nós também temos que escutar também, né? O falar é ouro, é prata, e o ouvir é ouro. Então, meus queridos, nós temos sim que ouvir pessoas divergentes. E esse é o maior erro do Braz nesses últimos 115 anos. Esse é o maior erro do Braz. Ele não está ouvindo a divergência. Pelo menos do ano que eu nasci pra cá, eles estão colocando pessoas que pensam iguais a eles, né? Amigos, conchavos. É um balcão de negócio, é um balcão de amigos. Eu coloco o seu, você coloca o meu. Então é complicado, irmãos. Eu vejo de uma forma em que, se nós não abrirmos os nossos olhos, como os irmãos vamos encontrar divergência? Como vamos encontrar união? Se todo mundo que nós temos do lado concorda conosco, quer dizer que é a minha verdade e todo mundo que concorda comigo. Isso não provém de Deus. Quando vocês estão reunidos, diz Paulo, é salutar que vocês divirjam em alguma parte da fé, para que um aprenda com o outro. Não é salutar quando é passado para fora, para as pessoas que ainda não têm estrutura, para neófitos que são recém-chamados, ou pessoas que ainda não são da fé. Aí não é lícito mesmo que haja essas discussões de interpretação doutrinária. Mas quando, irmãos, falamos de irmãos remidos, batizados no sangue de Cristo, amadurecidos na experiência da fé, irmãos, é bom que haja divergência de pensamento na forma de se chegar à fé, mas que a fé unitária tem que ser em Cristo. Por isso que Paulo fala, um é de Apolo, outra de Cepas, outra de Pedro, mas nós temos a unidade de Cristo. Não é pecado você gostar da pregação de algum irmão e gostar da forma com que ele prega. Tá tudo certo, irmãos. Nós temos livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, ele nos deu liberdade de escolha. Se não fosse assim, Deus não tinha feito nós com livre-arbítrio. Então nós temos direito de escolha. E nós temos, irmãos, gostos peculiares, influenciados por pessoas próximas. E tudo isso é lícito que tenha. Entendeu? Mas a igreja cresce, irmãos, não é com pensamento unitário, todo mundo pensando da mesma forma. Ela cresce quando ela age uma confissão de fé. Fala assim, ó, o que a confissão de fé tem que trazer? Olha, a nossa igreja crê nisso, e isso são os pontos basilares da nossa fé. Ninguém pode fugir disso. Nem pregador, nem membro, nem igreja. Certo? São os pontos basilares.
E essa confissão de fé, para ter um valor cristão, tem que estar enquadrado nas Escrituras e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Certo? Ponto. Mas a forma de eu materializar Deus na minha cabeça, a forma com que eu imagino o céu, cada um de nós, irmãos, às vezes temos diferentes interpretações. Alguns vê Deus como aquele homem branco, de cabelo branco, barbudo. Outros veem Deus como o Espírito. Outros veem Deus como a energia pura. Outros veem Deus como o átomo da existência. Irmão, tá tudo certo. O importante é que o basilar da fé cristã seja Cristo. E sejamos todos unânimes, né, em afirmar que só há salvação através de Cristo. Que Cristo é o Deus revelado para nós. E é isso. Então a confissão de fé, ela vai trazer o que a igreja acredita, né? E isso é muito bom, para que não fique essa torre de Babel, né? Que na verdade é isso, torre de Babel. Cada um fala do jeito, cada um pensa de um jeito. Então nós vamos ter uma confissão de fé. É o começo de uma grande mudança. Mas assim, eu fico muito triste de o Kleber não estar participando. Irmãos que pensam diferente da teologia arminiana, apesar de ser a teologia que eu mais me enquadro também, a visão de Jacob Arminius, né? É a visão que eu mais enquadro como a pessoal que eu tenho, né? No que é salvação, nos meios da salvação. Mas tem algumas coisas do calvinismo, irmãos, que eu gosto. Vamos lá. Eu amo, olha o esquilo ali, ó. Eu amo a forma com que os reformados, irmãos, eles não precisam dessa visitação, dessa forçação de barra, desse emocionalismo para encontrar a racionalidade da graça. Vou falar bem a verdade. Essa é a parte que eu admiro. E eu me modelei nisso, irmãos. Hoje, não deixando de crer no Espírito Santo, não deixando de ter fé, não deixando de acreditar no impossível, no mundo espiritual, na linguagem de língua, desde que seja feito com ordem e que haja uma função dentro da igreja. Hoje, irmãos, eu peguei a parte boa dos reformados, que é solo escritura, né? Eu acredito que toda a revelação de Deus com o homem está na escritura, que o Espírito Santo só nos vem para trazer o entendimento do que está escrito, né? Mas ele também, irmãos, ele pode fazer milagres, desde que seja para o bem coletivo da igreja, que ele pode dar manifestação de línguas, desde que haja alguém ali que precisa ouvir a palavra e não entenda o idioma, né? O que eu não gosto, irmãos, é que nós espiritualizarmos tudo, e não é assim. Nós temos que ser equilibrados. Se fosse só para nós sermos espirituais, nós não precisaríamos passar por uma jornada nesse tabernáculo de carne. Nós temos que ser como um avião, irmãos, equilibrado. Cada uma asa é o espírito, a outra asa é a carne, para que nossa fé venha a ser uma fé fundada nas escrituras e fundamentos de Cristo, e não um fideísmo, eu acredito porque acredito. Não. O próprio apóstolo Paulo fala: esteja sempre disposto a dar razão àquele que pedir da sua fé. Então sim, me preocupa do Kleber não estar. O Kleber foi um dos que eu indiquei no meu canal desde o começo. O Renan, o Rafa, o Anderson, não sei se o Anderson tá. Esses é os que eu conheço. Tem muitos outros irmãos que eu não conheço que estão lá. Parece que tem um irmão que chama Melquisedeque também. Ele estava nesse grupo que nós estávamos, né? Aí nós temos o Ricardo, que deveria estar, né, antes dele ter saído. E o Kleber Paixão, entre outros, irmãos. Sabe? Porque quanto mais mentes pensantes, acadêmicas, para fazer essa confissão de fé baseado nas escrituras, para nós não cometermos nenhum risco de ter heresia, ou de estarmos entrando no pelagianismo, como eu vi algumas pregações aí ultimamente, de dupla interpretação, eu acho que seria muito legal ter um irmão formado na Mackenzie, que para mim é a melhor universidade em termos de teologia do Brasil, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu acho que seria interessante, mas quem sou eu, né, irmão, para falar? Então, mas assim, no fringir dos ovos,
no fringir dos ovos, só de os irmãos estarem trabalhando nessa constituição de fé, né? Nessa confissão de fé da igreja, já é um avanço enorme, um dos maiores da instituição nos últimos 115 anos. Eu espero que saia tudo bem. Creio que os irmãos que estão lá são capacitados, né? Vou analisar quando sair, vou analisar tudo. Eu acredito que outros irmãos também vão, né? Se tiver algum erro, que os irmãos sejam humildes para refazer. Se tiver alguma coisa que não está bem explicada, porque a confissão de fé, irmãos, ela vai ter que ser clara, ela não pode ficar dúvida. Como os tópicos da congregação, que são tópicos com uma comunicação, irmãos, muito ruim. Nós esperamos que esse não venha a ser o modus operandi da confissão de fé. Mas é de elogiar, né? RGE chegando, acho que essa semana já começa, acho que essa semana aqui, acho que já começou, né? Vamos orar. Quem ama a instituição, irmãos, como eu gosto, eu amo muito a instituição. Se não fosse assim, não estaria falando dela. Quem ama a instituição, irmãos, ora pelos servos de Deus, critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, né? Ora por eles e sempre espera que haja mudanças, né, irmãos? Mudanças para melhorar a instituição, porque o Evangelho é Cristo, irmãos. A congregação nada mais é do que uma das ramificações desse vasto Evangelho que o cristianismo nos proporciona. Mas para mim é aquela que eu aprendi desde criança. Então eu tenho um carinho especial. Quarta geração lá dentro. Então vamos deixando vocês com essas paisagens. E que a confissão de fé, assim como a RGE que vai sair, que vai ser essa semana aqui, seja tão abençoada como essa paisagem maravilhosa que Deus nos está proporcionando. Dá uma olhada nisso, pessoal. Então, oremos. Nosso trabalho aqui não é querer destruir, não é querer denegrir, mas trazer uma reflexão. Espero que os irmãos sejam maduros o suficiente para entender isso. Mas se não forem agora, serão no futuro. Assim como eu amadureço dia a dia, guiados pelo Espírito Santo. Não sou perfeito, longe de toda a perfeição. Assim temos que ser todos nós. Então a todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, com esse lindo caminho, e esperamos que a congregação também retome o seu lindo caminho que se iniciou em 1910. A todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos.